Sabe aquela ideia de que o nosso mundo moderno foi surgindo aos poucos, uma evolução lenta e gradual? Então, pode esquecer. A verdade é bem mais explosiva. Ele foi, na verdade, forjado no fogo, numa transformação súbita, violenta, lá no finalzinho do século XVIII. Uma explosão que criou a base de tudo o que a gente conhece hoje, desde a forma como se trabalha até as ideias pelas quais se luta. Olha, para ter uma noção da força dessa ruptura, basta ouvir as palavras de Saint-Just, um dos líderes da Revolução Francesa. Isso aqui não é um pedido de reforma, né? É uma declaração de guerra contra a velha ordem. É o som de um mundo sendo virado de ponta cabeça, literalmente. Então, aqui está o pulo do gato para entender tudo isso. Nosso mundo moderno nasceu de uma dupla revolução. Pense nelas como duas crateras de impacto gigantescas que aconteceram quase ao mesmo tempo e mudaram para sempre a paisagem da história. De um lado, na Grã-Bretanha, a gente tem a Revolução Industrial, o motor econômico que transformou a produção, a sociedade, tudo. Do outro, na França, a Revolução Francesa, o verdadeiro terremoto político e ideológico que redefiniu o que é poder e cidadania. Mas para a gente entender o tamanho desse impacto, a gente precisa primeiro viajar no tempo. Tentar visualizar um mundo que estava prestes a desaparecer. Um mundo que, olha, em quase todos os aspectos era completamente diferente do nosso. Em 1789, a Europa era basicamente essa colcha de retalhos de reinos e impérios. O poder estava todo concentrado nas mãos de reis, de imperadores, de uma aristocracia que era dona da terra. E tudo isso era sustentado pela autoridade da igreja, que era inquestionável. Era um mundo de ordem, de hierarquia e, principalmente, de tradição. E era um mundo definido pela distância. Pensa só, a notícia da queda da Bastilha, um evento gigantesco, levou 13 dias para chegar até Madrid. A vida era local, era rural. E, para a esmagadora maioria das pessoas, sem liberdade nenhuma. Especialmente no leste da Europa, a servidão ainda era uma realidade, um sistema de trabalho forçado que, na prática, não era muito diferente da escravidão. Vamos agora para a primeira daquelas crateras de impacto, o terremoto político na França. Uma convulsão que abalou as bases do poder no mundo inteiro e, acredite, os tremores a gente sente até hoje. É o seguinte. Se a Grã-Bretanha deu ao mundo as ferrovias e as fábricas, a França nos deu as ideias, o vocabulário político que usamos até hoje. Conceitos como liberalismo, nacionalismo, tudo isso nasceu ali. A França criou os códigos e lei que inspiraram sistemas jurídicos no planeta inteiro, o modelo de organização científica e até o sistema métrico. A própria ideia de nação-estado do jeito que a gente conhece foi forjada nesse caldeirão. E este mapa aqui, ele mostra de um jeito brilhante a velocidade e a escala dessa mudança. Lembram daquele mapa de 1789 que a gente viu agorinha? Agora olha este, de 1810. Em pouco mais de 20 anos, o Império de Napoleão redesenhou a Europa por completo, derrubando regimes antigos e espalhando as ideias da Revolução, muitas vezes na ponta da espada. Mas, afinal, quem estava por trás dessa explosão de ideias? Bom, o motor da Revolução foi um novo grupo social que a gente chama hoje de burguesia. Eram comerciantes, advogados, intelectuais, gente que tinha poder econômico, poder cultural, mas não tinha poder político. As ideias deles, baseadas no liberalismo clássico, deram uma unidade incrível para o movimento. E o que eles queriam? Basicamente uma administração eficiente, livre comércio e, talvez o mais importante de tudo, uma carreira aberta ao talento. Ou seja, um mundo onde o mérito, e não o berço, determinasse o sucesso de alguém. Agora vamos cruzar o Canal da Mancha para mergulhar na Segunda Revolução. Enquanto a França explodia em ideias, a Grã-Bretanha pegava fogo de um outro jeito. Uma tempestade industrial que forneceu a força econômica para remodelar o mundo, fisicamente. A Grã-Bretanha se tornou, sem exagero, a oficina do mundo. E isso não foi por acaso, não foi uma combinação de vários fatores. Uma economia que já era forte, um governo super agressivo que usou seu poder naval para esmagar os mercados concorrentes e um império colonial gigantesco que fornecia tanto a matéria-prima quanto os consumidores para os seus produtos. E se tem uma coisa que mostra a escala disso é este gráfico. Olha só a explosão nas exportações de algodão britânico. Em só 20 anos, os mercados nas Américas e na Ásia não só cresceram, eles simplesmente ultrapassaram a Europa. Isso não é crescimento, gente. Isso é a criação de um novo sistema de dominação econômica global. E tudo isso impulsionado por máquinas a vapor. O símbolo máximo dessa nova era foi, sem dúvida, a ferrovia. Ela capturou a imaginação das pessoas como nenhuma outra invenção. Era a prova do triunfo da tecnologia sobre a natureza, uma força que comprimiu o espaço e o tempo.
A primeira linha moderna surgiu em 1825 e, em pouquíssimos anos, velocidades de quase 100 km por hora se tornaram realidade. Uma façanha de engenharia que mudou de verdade a forma como as pessoas enxergavam o mundo. Só que essa dupla revolução, que prometia tanta coisa, também criou um mundo de contrastes brutais. Por trás da fumaça das chaminés e das palavras bonitas sobre liberdade, se escondia um preço humano terrível. Do lado positivo, a promessa da revolução estava sim se tornando realidade para alguns. A ideia de que o sucesso deveria depender da sua energia, do seu talento e não do seu sobrenome, começou a tomar o lugar do velho mundo do privilégio de nascença. Era o começo de uma nova era de mobilidade social. Mas, para a maioria, a realidade era bem diferente. Um observador da época descreveu mulheres em Rochdale, na Inglaterra, como assustadoramente famintas, devorando pão coberto de lama com avidez. Essa era a face sombria do progresso, a criação de uma nova classe de trabalhadores pobres, vivendo em condições desesperadoras nas novas cidades industriais. E a diferença entre a riqueza e a pobreza era obscena. Enquanto trabalhadores passavam fome, a nova elite capitalista acumulava fortunas que a gente nem consegue imaginar. Em 1842, a baronesa de Rothschild usou o equivalente a 1,5 milhão de francos em joias para ir a um único baile, uma quantia que um trabalhador comum não veria em 1000 vidas. Os resultados humanos dessa revolução foram, em muitos aspectos, catastróficos. As relações humanas foram reduzidas a meras transações financeiras. As cidades, crescendo sem nenhum planejamento, viraram focos de doenças. E a lógica implacável do sistema exigia a produção máxima ao menor custo possível. O que isso significava na prática? Explorar a mão de obra mais barata e vulnerável, mulheres e crianças. Era inevitável. Essa nova sociedade, com todas as suas promessas e suas injustiças, deu início a um debate ideológico feroz. Um debate sobre o papel do Estado, a distribuição de riqueza e o significado de justiça. Um debate que, aliás, ecoa nas nossas discussões políticas até hoje. E a oposição a essa nova ordem veio de todos os lados, viu? Tinha os socialistas utópicos, que tentavam criar comunidades alternativas. Tinha a análise científica de Karl Marx, que argumentava que a exploração estava no próprio DNA do sistema. Tinha as críticas religiosas, que viam a ganância do capitalismo como um pecado. E tinha até os conservadores, que morriam de medo que esse individualismo todo destruísse a tradição e a ordem social. No fim das contas, o conflito todo se resumia a duas visões de mundo completamente opostas. De um lado, a nova ideologia liberal, a sociedade como uma competição entre indivíduos, cada um buscando o seu. Do outro, a realidade vivida por milhões, que sentiam que o sistema era fundamentalmente injusto. Um sistema onde, como disse um cooperativista da época, aqueles que criam a riqueza permanecem pobres, enquanto os que não trabalham ficam ricos. Então a dupla revolução nos entregou o mundo moderno, com toda a sua tecnologia, as suas liberdades e seu progresso. Mas ela também nos deixou de herança as suas contradições, as suas injustiças. O debate que ela começou lá atrás sobre riqueza e justiça não é história antiga não. É a conversa que estamos tendo agora. A questão que ela nos deixou e com a qual a gente ainda luta hoje é como equilibrar a liberdade individual com a responsabilidade coletiva e qual é o preço que estamos dispostos a pagar pelo progresso.